Bom dia, meu nome é Andresa, eu sou médica hematologista formada pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e hoje agora a gente vai dar continuidade à aula de linfomas. Então, continuando, né, os linfomas, eu vou fazer uma breve revisão. Os linfomas não Hodgkin, agora a gente vai falar de linfoma não Hodgkin. Os linfomas não Hodgkin também são proliferações clonais das células do sistema imunológico, dos linfócitos B, T e NK. Também, os linfomas não Hodgkin têm uma variabilidade histológica muito grande, tem mais de 30 subtipos pela classificação da Organização Mundial de Saúde, e eles têm um quadro clínico, imunistoquímico e cariotípico bem amplo e bem diferente entre os subtipos. Mais uma vez, revisando, a gente precisa saber a histologia do linfonodo para a gente entender mais ou menos de onde a doença vem. Então, a gente tem a área cortical, paracortical, o centro germinativo, os folículos e a zona medular. E dependendo da região acometida, é que a gente vai dar a classificação dos linfomas. Então, o que a gente sabe é que você tem a célula B, que é inocente, que não tem nenhuma diferenciação. Quando ocorre alguma translocação nessa fase, na fase pré-centro germinativo, você pode dar origem a linfoma de células do manto. Num estágio um pouquinho mais maduro, que ele já foi exposto ao antígeno, pode dar origem a LLC. Quando ele acontece dentro do centro germinativo, que o linfócito ainda está naquela fase de centroblasto, dependendo da alteração que acontecer, se ocorrer uma alteração no CMYC ou no BCL6, você vai dar origem ao linfoma de Burkitt ou ao difuso de grandes células B. Se a alteração ocorrer na fase de centrócito com translocação 14 18, por exemplo, vai dar origem ao linfoma folicular. Se ocorrer na zona marginal com hiperexpressão do BCL10, vai dar origem ao linfoma de zona marginal. E conforme ele vai se diferenciando, se ocorrer na fase de plasmablasto, vai dar origem ao difuso plasmablástico, ou nos plasmócitos, origem ao mieloma múltiplo. Então, a gente entendendo a diferenciação e as fases de diferenciação do linfócito, a gente consegue entender mais ou menos onde que a doença acontece. O linfoma não Hodgkin, ele é a sexta neoplasia mais diagnosticada, é a sexta principal causa de óbito por câncer, tem um acometimento mais comum nos homens, a incidência ela aumenta com a idade e teve um aumento de incidência de 150% de 1940 até 1980. E isso está relacionado ao HIV, à terapia imunossupressora, à melhora do diagnóstico, né? E a exposição ambiental. E ele também apresenta uma variabilidade geográfica, a gente vê alguns subtipos mais comuns em determinadas regiões do mundo. A sua etiologia ela é multifatorial, ela pode ser derivada do acúmulo de alterações genéticas e cromossômicas envolvendo alguns proto-oncogenes e alguns genes supressores. E entre as translocações cromossômicas mais frequentes, a gente já tem muito bem descrita a translocação no linfoma de Burkitt, a translocação 814, que ativa o CMYC. No MALT pode ter uma translocação 1118 ou 114, que reduz a apoptose das células, né, levando à hiperproliferação. No linfoma folicular, translocação 1418, que ativa o BCL2, então também leva à hiperproliferação. No linfoma de células do manto, a translocação 1114, que ativa o BCL1 e a ciclina D1. Então, várias alterações já foram descritas no linfoma não Hodgkin. Além disso, além das alterações genéticas dos proto-oncogenes, a gente também tem a exposição ambiental e ocupacional a alguns pesticidas e herbicidas, a radiação ionizante e vários agentes infecciosos relacionados na patogênese da doença. Então, o EBV também está relacionado com o linfoma não Hodgkin, o HTLV1 e o herpes vírus tipo 8, HHV8, também relacionado no desenvolvimento de alguns subtipos de linfoma não Hodgkin. E, além disso, as doenças imunossupressoras, como o HIV, pacientes imunossuprimidos por conta de transplante.
Os agentes infecciosos envolvidos no linfoma não Hodgkin, a gente tem o HTLV1, que tem uma relação com a leucemia linfoma de células T do adulto, ou a ATLL. O vírus Epstein-Barr, ele está relacionado com o linfoma de Burkitt, com o linfoma primário do sistema nervoso central. O herpes vírus humano do tipo 8 está relacionado com o linfoma de fusões primárias, que é mais comum em pacientes HIV positivos. O Helicobacter pylori também envolvido na gênese do linfoma malte de estômago. A co-infecção por Borrelia envolvida nos linfomas B cutâneos. A clamídia psittace envolvida no linfoma malte ocular. E o vírus da hepatite C, que também pode estar envolvido na linfomagênese do linfoma de zona marginal esplênica. O quadro clínico do linfoma não Hodgkin é o mesmo para todos os linfomas, para o linfoma Hodgkin. Então, ele se apresenta com uma adenomegalia, geralmente indolor, que tem uma consistência fibroelástica, de borracha. Essa linfonodomegalia pode ser confluente, não contígua. O paciente pode ter sintomas gerais inespecíficos e sintomas B ocorrem com maior frequência do que no linfoma de Hodgkin, então em torno de 30% a 40%. Então, o paciente também pode ter febre maior que 38 graus, vespertina, persistente ou recorrente, sudorese noturna e emagrecimento acima de 10% do peso corporal basal em 6 meses. O envolvimento extranodal no linfoma não Hodgkin, ele é mais comum do que no linfoma Hodgkin. Então, pode acometer qualquer órgão extranodal. Trato gastrointestinal, o anel de Waldeyer, a medula óssea, o fígado, o baço, sistema nervoso central, pele, pulmão, testículo, qualquer órgão pode estar acometido, ovário. E ele também pode se apresentar com síndromes compressivas. Então, pode se apresentar com síndrome de compressão medular, se tem uma massa paravertebral, com síndrome de veia cava, se tiver uma massa mediastinal, com compressão de via aérea, com compressões intestinais, com insuficiência renal aguda pós-renal por compressão ureteral. Ele pode se apresentar por diversas síndromes compressivas. Pode causar tamponamento cardíaco, hipercalcemia. O paciente pode apresentar meningite por efeito de massa no sistema nervoso central, síndrome de lise tumoral espontânea, quadros de hiperviscosidade e com anemia e plaquetopenia autoimune. Então, o quadro clínico ele é muito variável. Para o diagnóstico, a gente tem que fazer uma boa história, um bom exame físico. A gente tem que examinar o paciente por inteiro, tem que examinar testículos, tem que examinar mama, tem que olhar a pele para ver se não tem um acometimento extranodal que a gente não está esperando. Os exames gerais que a gente solicita, hemograma, bioquímica, o DHL é importante, que mostra a agressividade da doença, a beta-2 microglobulina também é utilizada, para a gente tentar quantificar a doença, quanto maior ela se apresenta, maior é a massa tumoral desse paciente, VHS, as sorologias, tá? E para o diagnóstico, mais uma vez, a gente precisa da biópsia com anatomia patológica e imunistoquímica do linfonodo. Biópsia, não punção por agulha aspirativa. Feito o diagnóstico, a gente precisa estadiar o paciente. O estadiamento, assim como no linfoma de Hodgkin, ele é feito através de exames de imagem, né? Então, a gente vai fazer a tomografia para quantificar a doença cervical, tórax, abdômen e pelve. Vai fazer o PET-CT para a gente ter uma ideia do grau de infiltração da doença, é um ótimo exame pós-controle. A biópsia de medula óssea para ver se existe acometimento medular. O acometimento medular ele é mais comum no linfoma não Hodgkin do que no linfoma Hodgkin. E vai fazer outros exames como líquor, endoscopia e colonoscopia, dependendo da suspeita clínica e do tipo de linfoma que a gente está lidando. Então, os linfomas agressivos, a gente tem que fazer líquor. Pacientes imunodeprimidos, a gente tem que fazer líquor para investigar a infiltração do sistema nervoso central. Alguns, por exemplo, linfoma do manto, a gente tem que fazer colonoscopia e endoscopia para ver se não tem infiltração de trato gastrointestinal. E o estadiamento de Ann Arbor, mais uma vez, né? Estadio 1, uma cadeia acometida. O estadio 2, 2 cadeias acima do diafragma. O 3,
3 cadeias acometidas acima e abaixo do diafragma, e o estadio 4 tem o acometimento linfonodal e mais de órgãos extranodais. Classifica em A se não tiver sintoma B, e B quando tiver a presença de sintoma B. E as letrinhas, o X se tiver massa bulk, o E se tiver acometimento extranodal por contiguidade e o S se tiver acometimento do baço. E aí começou a classificação do linfoma não Hodgkin, que é uma classificação bem extensa, bem difícil, que começou a ser formulada em 1982 e gerou várias discussões no meio médico. A classificação inicial foi a classificação de Kiel, em 1982, depois ela foi modificada em 1994 e a gente utilizou essa classificação real. E atualmente, desde 2008, a gente utiliza a classificação da Organização Mundial de Saúde. A classificação da Organização Mundial de Saúde é tudo isso aqui. Então, existe, na verdade, mais de 30 subtipos histológicos de linfoma não Hodgkin. De maneira geral, a gente divide em as neoplasias de células B, as neoplasias de células T. E, de acordo com as características, a gente vai dividir os linfomas não Hodgkins em neoplasia de células B periféricas, né, linfoma folicular, zona marginal, de grandes células, Burkitt, enfim, todas as classificações. E a classificação da neoplasia de células T e NK periférica, NK agressiva, angioimunoblástico, enfim, os diferentes subtipos de linfoma não Hodgkin. É uma classificação bem extensa, bem difícil. Quando chega o exame anatomopatológico, a gente tem que olhar e ver onde o paciente se enquadra de acordo com o quadro clínico e com o anatomopatológico. Essa é a classificação da Organização Mundial de Saúde, mas existe uma outra classificação também, que é quanto ao comportamento clínico, que de maneira geral a gente utiliza, a gente divide, né, os linfoma não Hodgkins indolentes dos agressivos. Então, o linfoma não Hodgkin indolente, ele é mais comum em idosos, é uma doença que tem um crescimento tumoral lento, ela pode até regredir espontaneamente, e geralmente ela tem um estadio avançado na apresentação clínica, um estadio 3, estadio 4, mas é uma doença que nem sempre precisa de tratamento e que você pode manter o paciente em acompanhamento. É comum ter um envolvimento de sangue de medula óssea, tem uma sobrevida super alta, então às vezes o tratamento traz mais morbidade do que você observar apenas esse doente, mas ela pode evoluir para um linfoma do tipo agressivo. Os subtipos mais comuns desse linfoma é o linfoma folicular, o linfoma malte e a micose fungoide. Ainda de acordo com o caráter da doença, a gente pode classificar então, indolente, os linfomas agressivos. Os agressivos, eles podem acontecer em qualquer idade, geralmente acontecem em adultos. Esses linfomas já têm um crescimento tumoral bem rápido e uma sobrevida de meses, se não tratado. O principal representante desse subtipo de linfoma é o linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B, o linfoma anaplásico T. São os principais subtipos de linfomas agressivos. E a gente ainda tem os linfomas altamente agressivos, tá? São doenças muito rápidas, com uma taxa proliferativa muito alta. Ele é mais comum em crianças e adultos jovens, tem um crescimento tumoral muito, muito rápido, frequentemente se apresenta num estadio avançado, é bem comum o envolvimento de medula óssea e de sistema nervoso central, e aqui a sobrevida não é de meses, a sobrevida é de semanas se ele não for tratado, tá? O principal exemplo desse subtipo de linfoma altamente agressivo é o linfoma de Burkitt e o linfoma linfoblástico. Em relação ao prognóstico, existem múltiplos fatores para a gente avaliar o prognóstico dessa doença. Então, eu tenho linfoma não Hodgkin, o que vai acontecer? Não sei, depende do tipo de linfoma não Hodgkin, depende das características clínicas, depende de um monte de várias variáveis que a gente precisa analisar. Então, o tipo histológico é um deles. Então, tem um linfoma indolente, não tem o mesmo prognóstico de um linfoma altamente agressivo. Então, o tipo histológico é uma variável, a idade, o performance status do paciente é muito importante de ser avaliado,
e o estadiamento clínico, porque, mais uma vez, um paciente com uma doença precoce não tem a mesma sobrevida de um paciente com estadio avançado. E a gente tem um índice prognóstico para linfoma não Hodgkin, um índice prognóstico internacional, que a gente chama de IPI, que tem várias variáveis. E aí a gente tem o IPI de alguns subtipos histológicos. Então, a gente tem o IPI para linfoma folicular, tem o IPI para manto, e o IPI geral para linfoma difuso de grandes células B é esse aqui. Então, o IPI é esse score que a gente dá, ele leva em consideração a idade do paciente acima de 60 anos, o DHL alto, né, acima do normal, performance status maior ou igual a 2, leva em conta o estadiamento e o acometimento extranodal. A gente pontua cada um dos itens e classifica o paciente. Se ele não tiver nenhum ou um fator, ele é baixo risco. Se ele tiver 2 fatores, intermediário baixo, 3, intermediário alto, ou 4 ou 5 desses fatores, ele é de alto risco. E só lembrando, né, que o performance status entra na classificação e a gente tem que classificar o paciente corretamente no seu performance status. Então, se ele for assintomático, é 0, sintomático, mas exerce as atividades, ele é 1. Se ele for restrito ao leito, menos de 50% do dia, ele é um performance status 2. Se ele for restrito ao leito mais que 50% do dia, ele é um performance status 3. E limitado ao leito, um performance status 4. E, de acordo com a classificação, a gente vê que a sobrevida livre de doença e a sobrevida global, ela é muito diferente. O subtipo, né, com IPI de baixo risco, ele tem uma sobrevida livre de doença em 9 anos, em 5 anos, de aproximadamente 90%. Em contrapartida, o paciente de alto risco, em 5 anos, tem uma sobrevida livre de doença entre 40% e 50%. Então, esses pacientes eles são muito diferentes, por isso que eles têm que ser classificados e tratados diferente. E a sobrevida global acontece a mesma coisa. Um paciente de baixo risco, ele tem uma sobrevida em torno de 80%, 90% em 5 anos, enquanto que o paciente intermediário alto e alto tem uma sobrevida em torno de 50%. Em relação ao tratamento, como é uma doença muito variável, né, com amplas características, depende o tipo de tratamento, depende da doença para a gente definir o tipo de tratamento. De maneira geral, a gente vai tratar esses pacientes com esquema de poliquimioterapia, seguido ou não de radioterapia, depende da doença, depende do tamanho da doença, e existe uma tendência da utilização, né, dos anticorpos monoclonais, anti-CD20, no caso é o rituximab. A adição do rituximab para os pacientes que são CD20 positivo, ela aumentou a sobrevida em 15%. Então, desde que esse medicamento foi lançado, ele é utilizado para os linfomas de células B, que são CD20 positivo, porque eles mudaram a história natural da doença. Tá? Então, o rituximab ele é utilizado se o paciente for CD20 positivo. E a quimioterapia intratecal, a gente também vai utilizar se o paciente tiver acometimento do sistema nervoso central ou se ele tiver alto risco de ter doença do sistema nervoso central. Aí a gente faz uma quimioterapia intratecal profilática. Quem são esses doentes? Os que têm linfoma altamente agressivo, que têm doença de linha média, que têm acometimento de testículo ou que têm acometimento de anel de Waldeyer. Então, esses pacientes a gente faz um líquor para ver se ele tem infiltração. Caso ele não tenha, mesmo assim ele faz alguns ciclos de quimio intratecal para a gente prevenir recidiva de doença em sistema nervoso central. Já os linfomas indolentes, eles têm uma baixa taxa de proliferação. Consequentemente, são doenças incuráveis. Você tem 2 opções. Você pode manter esse paciente só em watch and wait. Então, você vai observando. Se o paciente não tem indicação de tratamento, você só observa e vai acompanhando esse doente. A partir do momento que ele tem indicação, você trata. Quais são as indicações de tratamento? Presença de sintoma B, tá? E astenia. Não é um sintoma B, astenia, mas é uma queixa importante de alguns pacientes, então é um critério de tratamento.
Se ele tiver alguma disfunção de órgão por conta de compressão, massa grande, enfim, a gente trata. Se tiver alguma citopenia, então se tiver anemia, plaquetopenia, aí é indicação de tratamento. Ou se tiver sinais evidentes de progressão de doença, os linfonodos estão crescendo, estão aumentando, aí a gente tem que tratar. Uma vez decidido tratar esses linfomas indolentes, qual é o tratamento? Depende. Se for uma doença inicial, você pode fazer a radioterapia isolada ou cirurgia, dependendo do tipo de linfoma não Hodgkin. Pode fazer um esquema de poliquimioterapia, que tem diversos esquemas, então o CHOP, o CVP, fludarabina com ciclofosfamida, e pode adicionar o rituximab, caso seja um linfoma de células B, CD20 positivo. Então, caso ele seja um CD20 positivo, ó, daí vai ser R-CHOP, R-fludarabina e ciclofosfamida, porque realmente o anticorpo monoclonal mudou a história da doença. Se for uma doença avançada, estádio 3 ou 4, aí tem que fazer poliquimioterapia mesmo. Já para os linfomas agressivos, eles têm uma alta taxa de proliferação. Consequentemente, eles são potencialmente curáveis. Se for um estádio localizado, a gente vai fazer poliquimioterapia, seguido ou não de radioterapia. E se for um estádio avançado, vai fazer poliquimioterapia e rituximab se linfoma B. Então, o tratamento padrão para linfoma não Hodgkin é poliquimioterapia com adição de anticorpo monoclonal, caso seja linfoma B CD20 positivo. Para os altamente agressivos, então para o Burkitt e para o linfoblástico, assim, a fração de proliferação é extremamente alta. São doenças muito responsivas a tratamento. E qualquer tratamento. Então, esse paciente, se você fizer um corticoide, ele murcha a massa tumoral e faz lise tumoral. Então, é um paciente que, assim, ele é potencialmente grave porque ele tem grandes massas, com alto índice proliferativo e com uma quimiosensibilidade a drogas muito grande. Esse paciente, apesar de ter uma doença muito grave, ele tem um alto potencial de cura com quimioterapia e radioterapia. E como tem uma alta taxa proliferativa, ele tem mais chance de ter doença infiltrando o sistema nervoso central. Então, a gente tem que fazer profilaxia do sistema nervoso central. Para as recaídas, todos os linfomas curam? Não. Alguns curam, entram em remissão, mas podem ter recaídas. Nas recaídas, a gente faz uma terapia de resgate, uma terapia de salvamento, que pode ser com esquema quimioterápico de preferência do médico que está tratando. Existem diversos esquemas de resgate, que dependem do serviço que você trabalha, do status performance do seu doente, da sua prática clínica e de alguns resultados de estudos clínicos. E você faz o tratamento da recaída e encaminha esse paciente para consolidação com transplante de medula autólogo ou halogênico, preferencialmente autólogo. Para os refratários, existe a possibilidade de fazer halogênico, mas as taxas de resposta são pequenas. Agora eu vou falar um pouquinho de cada subtipo de linfoma não Hodgkin, dos principais, dos mais comuns. Então, o linfoma folicular, ele é um linfoma que ele corresponde a 20% dos linfomas não Hodgkin, ele corresponde a 70% dos linfomas indolentes, ele tem uma idade média entre 50 e 60 anos de diagnóstico e ele pode evoluir para um linfoma agressivo. Ele tem um achado genético que é a translocação 1418 e é um linfoma indolente. Tá? O paciente se apresenta com linfonodomegalia. É comum ter envolvimento de medula óssea, então às vezes o paciente tem alguma citopenia, tem uma anemia, tem uma plaquetopenia, ou tem linfocitose circulante, e esses linfócitos são linfócitos clonais, mas tem uma sobrevida muito boa, de 8 a 12 anos. Um outro tipo de linfoma bem importante na prática clínica é o linfoma MALT. O linfoma MALT é o linfoma associado ao tecido linfóide de mucosa. Então, a gente tem o linfoma de zona marginal, ele pode ser nodal, esplênico ou extranodal. Então, ele é uma doença que acontece na zona marginal.
Pode ser na zona marginal do linfonodo, na zona marginal do baço ou na zona marginal extranodal, no estômago, nos anexos oculares, em glândulas salivares, em intestino, em pulmão, tá? O mais comum dos linfomas maus são linfomas indolentes, né? O mais comum é o extranodal. E entre os extranodais, o mais comum é o de estômago, o gástrico. Então, qual que é a causa desse linfoma? Você tem uma proliferação linfóide prolongada por estimulação antigênica crônica. Então, assim, o seu linfócito daquela região, ele fica proliferando com alta taxa, porque ele tem uma estimulação antigênica. Então, por exemplo, o H. pylori, quando você tem H. pylori no estômago, a sua proliferação linfóide é muito alta, fica fazendo uma estimulação antigênica crônica e pode desenvolver o linfoma malte gástrico. Na síndrome de Sjögren também é muito comum que isso aconteça, o paciente pode ter o linfoma malte ocular. Na tireoidite de Hashimoto também, aí você tem um linfoma malte de tireoide. Quando você tem clamídia também, clamídia ocular também é muito comum que você possa ter linfoma malte ocular. Mas o mais comum mesmo é o linfoma malte gástrico e é o mais importante. Ele não tem preferência por sexo, ele ocorre em média na 6ª década de vida e os sintomas são sintomas de uma dispepsia inespecífica. Então, o paciente se apresenta com dor epigástrica, vômito, síndrome consumptiva, perda de peso. E na gastrite, muitas vezes, na endoscopia, muitas vezes você vê uma gastrite inespecífica, presença de úlceras ou pólipos, e é necessário que seja feita a biópsia e a pesquisa de H. pylori em pacientes que têm essa queixa de dispepsia crônica. Então, nesse caso, o paciente tinha um pólipo que foi biopsiado e você vê que na mucosa tinha um tecido linfóide abundante. Isso é um linfoma malte gástrico associado ao H. pylori. Tá? Então, ele é associado ao H. pylori em 90% dos casos. Geralmente é uma doença localizada, uma doença indolente. E o tratamento pode ser até só com antibiótico. Em 60% a 70% dos casos, o tratamento do H. pylori faz com que o linfoma entre em remissão. Para casos refratários ou H. pylori negativo, que é a minoria, você pode fazer radioterapia. Se por um acaso o paciente tem uma doença avançada, em estadio avançado, aí tem que fazer poliquimioterapia. Não adianta fazer só o tratamento do H. pylori. E em casos complicados, a cirurgia pode ser feita. Então, em casos de perfuração, de obstrução gástrica, daí a cirurgia pode ser feita. Mas o tratamento do linfoma malte gástrico não é gastrectomia. O tratamento é tratamento do H. pylori, radioterapia para os refratários ou poliquimioterapia para os avançados. A cirurgia fica restrita para os casos de complicação do linfoma. Outro subtipo de linfoma é o linfoma de células do manto. O linfoma de células do manto ele é um linfoma agressivo, é mais comum em adultos do sexo masculino. Ele geralmente se apresenta como uma doença disseminada e extranodal, então ele pode acometer com frequência o trato gastrointestinal, a medula óssea e o baço. O sangue periférico ele está envolvido com frequência, então ele muitas vezes é o diagnóstico diferencial de leucemia linfocítica crônica, você vê alguns linfócitos circulantes, tem que ver qual subtipo são esses linfócitos, e ele está associado à translocação 11 e 14, que expressa a proteína ciclina D1. O linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B é o tipo mais comum de linfoma. E entre os linfomas não Hodgkin é o mais comum, assim, é muito frequente. Quando você pensar em linfoma não Hodgkin, você vai pensar que é um linfoma difuso de grandes células B. Tá? Essas células, na verdade, elas são células grandes, como o próprio nome diz, tem um padrão difuso, né, acometem difusamente o tecido. Pode acontecer em qualquer faixa etária, mas a incidência ela aumenta com a idade. O linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B, ele se apresenta como estadio precoce em 40% dos casos e em 60% dos casos em estadio avançado.
Também pode se apresentar como doença extranodal, e entre os órgãos extranodais acometidos, o mais frequente é o trato gastrointestinal. Ele pode ser um linfoma difuso de grandes células B primário, mas ele pode ser derivado de alguma evolução de linfoma indolente para uma forma agressiva. E nesses casos, quando ele é um linfoma que a gente chama de transformado, que a origem dele foi de um linfoma indolente, ele é mais agressivo. Algumas translocações cromossômicas estão envolvidas com o linfoma difuso de grandes células B, mas elas não são tão frequentes, que é a translocação 14-18, que na verdade é presente no linfoma folicular, e a 3-14, mas elas não são tão frequentes. E a sobrevida global varia de 53% até 94%, dependendo do estadiamento. Outro subtipo muito importante de linfoma não Hodgkin é o linfoma de Burkitt. O linfoma de Burkitt, ele é um linfoma formado por células pequenas, não clivadas, e ele tem 3 formas clínicas. Ele tem a forma endêmica, a forma esporádica e a forma associada à imunodeficiência. O linfoma de Burkitt endêmico, ele é comum em crianças africanas, tem um acometimento mandibular ou intraabdominal bem típico e é associado ao vírus Epstein-Barr. Tá? Esse é o tipo endêmico, associado ao vírus Epstein-Barr em crianças africanas, massas mandibulares ou intraabdominais. O tipo esporádico, ele é mais frequente na África e na América. Geralmente, ele pode acometer o intestino, retroperitônio e ovários. Então, o esporádico é o que mais acontece aqui na América, e ele está associado com grandes massas abdominais, de maneira geral. E o associado à imunodeficiência é o mais comum em adultos e HIV positivo. Tá? Então, quando a gente vê um linfoma de Burkitt, a gente sempre tem que excluir alguma imunodeficiência, porque às vezes o paciente não sabe do diagnóstico. O linfoma de Burkitt é um linfoma de crescimento muito rápido, tem um alto turnover, cresce muito rápido mesmo. Ele pode dobrar de tamanho em até 24 horas. O acometimento extranodal mais comum é intraabdominal, sistema nervoso central e medula óssea. O turnover dele é tão alto, é tão rápido, que ele pode fazer lise tumoral espontânea. Ele é uma urgência hematológica. Ele precisa ser tratado imediatamente, tá? Só que ele tem uma taxa de cura acima de 80%. Ele é altamente curável. Então, esse aqui é o subtipo endêmico na África, é assim que se apresenta, com massas mandibulares bem importantes. Já o linfoma linfoblástico também é um linfoma altamente agressivo, ele corresponde a 40% dos linfomas em crianças, adolescentes e adultos jovens. Então, de maneira geral, é uma doença de gente jovem. Ele é mais predominante no sexo masculino. E, na verdade, ele pode ser confundido com a leucemia linfocítica aguda. Por quê? Na verdade, a célula doente é a mesma célula, aquela célula bem jovenzinha. O que muda é que na medula óssea, no linfoma linfoblástico, você tem menos que 25% de blasto. Na leucemia aguda, você tem mais que 20% de blastos na medula. O linfoma linfoblástico, ele pode ser T, e aí ele vai se apresentar com massas mediastinais, derrame pericárdico, derrame pleural, ou ele pode ser o linfoma linfoblástico B, que tem uma apresentação mais extranodal. De qualquer forma, é um linfoma altamente agressivo, que tem alto risco de infiltração do sistema nervoso central, e o tratamento dele vai ser igual ao da LLA. Então, são esquemas quimioterápicos bem agressivos para o tratamento. Tá, então, o paciente aqui é um linfoma linfoblástico T, com uma massa mediastinal B. Foram os principais linfomas do tipo B. A gente ainda tem os linfomas T. Os linfomas T, eles representam menos de 15% dos linfomas não Hodgkin. E os principais subtipos são esses: o linfoma T periférico inespecífico, de grandes células anaplásico, angioimunoblástico, NK nasal, enteropatia associada ao linfoma T e o T hepatoesplênico. O linfoma anaplásico, ele é um linfoma agressivo, tá? Ele tem um envolvimento nodal e extranodal comum, e ele está envolvido com a translocação 2, entre o cromossomo 2 e 5, expressando a proteína ALK1. Quando ele é ALK1 positivo, ele tem melhor prognóstico do que o ALK1 negativo. E existe, assim, às vezes é difícil fazer o diagnóstico diferencial de linfoma T anaplásico
com linfoma de Hodgkin. O linfoma T angimonoblástico, ele é mais comum em homens adultos. O quadro clínico dele é um quadro que às vezes se apresenta como sintoma sistêmico e como uma doença reumatológica-like. Então, ele tem sintoma B, pode ter um rash cutâneo, prurido, poliartrite, serosite. Às vezes, ele se apresenta com eosinofilia associada a pancito, hipergamaglobulinemia policlonal. Então, ele é um linfoma de diagnóstico difícil, assim. O tratamento dele pode ser feito com corticoide em altas doses, mas o tratamento padrão é poliquimioterapia seguido de transplante de medula óssea autólogo. E ele tem uma alta taxa de recidiva, então o tratamento tem que ser agressivo mesmo. Outro tipo de linfoma T é a micose fungoide. A micose fungoide é o linfoma de células T extranodal na pele. Ele tem um comportamento clínico indolente, é mais comum no sexo masculino, ocorre na idade entre 55 e 60 anos e pode se apresentar com lesões cutâneas das mais diferentes formas. Então, podem ser placas eritematosas, podem ser lesões tumorais, podem ser placas ou uma eritrodermia difusa esfoliativa. Também pode acometer linfonodos e medula óssea. Então, assim, essas pequenas lesões, essas pápulas eritematosas, às vezes tem que ser biopsiadas, tá? Para você fazer o diagnóstico diferencial. Nesse caso, também o paciente apresenta várias lesões de pele, lesões pigmentadas, lesões atróficas, que quando biopsiadas eram uma micose fungoide. Geralmente, esses pacientes com micose fungoide são pacientes que têm lesão há muitos anos e que demoram muito a serem diagnosticados. E aqui uma forma mais difusa, né? Uma forma eritrodérmica. Os pacientes demoram mais que 5 anos para receber o diagnóstico. A micose fungoide, quando ela acomete a pele, mais as células T no sangue, mais o sangue periférico com núcleo convoluto e cerebriforme, mais células de Sézary, a gente chama de síndrome de Sézary. Então, a síndrome de Sézary nada mais é do que uma micose fungoide, um linfoma de células T, que acometeu o sangue periférico. Tá? E aí é bem característico essas células cerebriformes no hemograma. A gente vê uma linfocitose às custas de células de Sézary. Uma outra doença que tem uma patogênese viral envolvida, né, é a leucemia linfoma de células T do adulto, a ATLL. A ATLL ela ocorre em regiões endêmicas para o HTLV1. Ela está associada com a HTLV1, então ela é muito comum no Japão, no Caribe, no sudoeste dos Estados Unidos. 5% dos infectados por HTLV1 vão desenvolver ATLL ao longo de 10 a 30 anos. Então, o paciente fica muitas vezes ele não sabe que ele tem HTLV, fica num período de latência e 5% dessas pessoas desenvolve ATLL. Ocorre uma imunossupressão importante nessa doença e o paciente apresenta-se com várias infecções oportunistas. E, além disso, a ATLL ela tem 4 formas. Ela tem a forma indolente. Na forma indolente, você tem células de ATLL circulantes, mas não tem critério para tratamento, é uma linfocitose pequena. Na forma crônica, você tem sintomas B e células circulantes, linfocitose. Na forma linfomatosa, como o próprio nome diz, você vai ter vários linfonodos acometidos pela doença. Mas a forma mais grave mesmo da doença é a forma aguda, que se manifesta com hipercalcemia, diversas lesões cutâneas, linfonodomegalia, linfocitose, e é uma forma bem grave com uma sobrevida em torno de 6 meses, mesmo se tratada. Na ATLL, também chamada de, a gente fala que o que a gente observa no hemograma é a flower cell, que são essas células aqui em forma de flor. Então, o Sézary tem a célula cerebriforme e a ATLL tem a flower cell. E
Outra coisa importante a respeito dos linfomas não Hodgkin é a associação com HIV. Então, o linfoma não Hodgkin é a segunda neoplasia mais comum em HIV. Ele é até 500 vezes mais incidente na população HIV positiva do que na população HIV negativa. Nos HIVs, ele não tem predileção por comportamento de risco ou por sexo, diferente do Kaposi, por exemplo, que tem uma predileção por homossexuais. O linfoma não Hodgkin não apresenta essa predileção. E os fatores de risco para desenvolver linfoma não Hodgkin em pacientes HIV positivos é a intensidade e a duração da imunossupressão. Então, o TCD4 é menor do que 100 e por quanto tempo. Ter carga viral alta. Diminui o risco, o tratamento correto, né, diminui o risco de desenvolver linfoma. E a única exceção é o linfoma de Burkitt, que na verdade não está associado com o tempo da imunossupressão. Os subtipos de linfoma não Hodgkin em HIV, de doenças sistêmicas, nós temos o difuso de grandes células B e a variante plasmablástica, o linfoma Burkitt e o linfoma B indolente. Também é muito comum o linfoma primário do sistema nervoso central e o linfoma de efusão primária, que está associado ao herpes vírus humano do subtipo 8. 90% dos linfomas são de células B e o tratamento com poliquimioterapia e radioterapia tem que ser associado ao tratamento do HIV. Então, tem que fazer esquema HART durante o tratamento da neoplasia. Ainda em HIVs, o linfoma primário do sistema nervoso central, ele é exclusivamente com apresentação no sistema nervoso central, não tem doença sistêmica. O paciente geralmente se apresenta com alteração do estado mental, crise convulsiva, déficit neurológico, está associado com imunossupressão severa e com co-infecção por Epstein-Barr e precisa ser feito o diagnóstico diferencial com infecções oportunistas que podem acontecer no paciente HIV. Então, tem que biopsiar. Não tem jeito, porque precisa ser feito o diagnóstico diferencial, por exemplo, com neurotoxoplasmose. O linfoma de efusão primária, ele é associado ao herpes vírus humano do tipo 8 e ao Epstein-Barr. Ele se apresenta com derrame pleural, ascite, derrame pericárdico, mas não tem massa tumoral envolvida. Tem baixo risco de disseminação e um prognóstico muito ruim, em torno de 6 meses. E é isso. Agora a gente vai começar as questões. A concepção de que os linfomas gástricos de baixo grau têm aspectos semelhantes aos tecidos linfóides associados à mucosa, MALT, constitui um avanço importante na compreensão dos linfomas gástricos. Em relação ao linfoma MALT, assinale a alternativa correta. A quimioterapia é o tratamento de escolha. A radioterapia é o tratamento de escolha. A regressão completa dos linfomas de baixo grau com o tratamento antibiótico tem sido relatada em 70% a 100% dos casos. A associação de radioterapia e quimioterapia é o tratamento de escolha. A gastrectomia total deve ser o tratamento de eleição devido ao padrão infiltrativo da doença. Então, como a gente discutiu anteriormente, a resposta certa é a resposta C. Por quê? A gastrectomia não deve ser realizada a não ser em complicações, né? Radioterapia e quimioterapia ser o tratamento de escolha? Não necessariamente. Não é todo mundo que precisa fazer isso, né? A quimioterapia é o tratamento de escolha somente se o estadio for avançado. Se for um estadio precoce, não. E a radioterapia só vai ser utilizada se o paciente for refratário ao tratamento antibiótico. Então, o tratamento de escolha é o tratamento antibiótico. Na falha do tratamento antibiótico, estadio precoce, a gente faz radioterapia. Os seguintes agentes infecciosos podem estar envolvidos na gênese das doenças linfoproliferativas: vírus da hepatite C, micobactéria tuberculose e HTLV1. HTLV1, vírus da imunodeficiência humana e Mycobacterium tuberculose. Vírus Epstein-Barr, Helicobacter pylori e HTLV1. Helicobacter pylori, HTLV1 e parvovírus. Bom, então revisando os agentes infecciosos que podem estar envolvidos na linfomagênese são: o HTLV1 está associado à ATLL.
né? 5% dos pacientes infectados por ATLL, por HTLV, podem desenvolver ATLL num período de 10 a 30 anos. O vírus Epstein-Barr está relacionado com linfoma de Burkitt endêmico, lá na África, com linfoma primário do sistema nervoso central e com linfoma NK nasal. O H. pylori, envolvido no linfoma malte gástrico. A borrelia nos linfomas cutâneos, a clamídia psittace no linfoma malte ocular, a hepatite C no zona marginal esplênica e o herpes vírus do tipo 8 no de efusões primárias, que é mais comum em HIV positivo. Portanto, a resposta é a resposta C, o vírus do EBV, linfoma de Burkitt, Helicobacter pylori, linfoma malte, e HTLV1, ATLL. Aqui, parvovírus não está envolvido na gênese de nenhum linfoma, e Mycobacterium tuberculosis também não. Tá? 32 anos a 3 meses com astenia e emagrecimento. Há 1 mês tem febre intermitente, icterícia, aumento do volume da região cervical direita. Pela piora da icterícia, procurou o hospital universitário. Ao exame físico, os achados positivos são ictérico, hipocorado, hepatoesplenomegalia, massa na região submandibular direita de limites mal definidos e consistência endurecida. Palpam-se linfonodos aumentados nas cadeias axilares e inguinais, bilateralmente. Nega a história de doença pessoal ou familiar, além do uso de drogas ou álcool. Laboratório. Hemoglobina 10,4 gramas por decilitro, leucócitos 4.600 por milímetro cúbico, plaqueta 52.000 por milímetro cúbico, bilirrubina total de 13,7, as custas de direta, bilirrubina direta de 10,6 miligramas por decilitro, TGO e TGP elevadas, fosfatase alcalina e gama-GT elevadas, albumina de 2,8, DHL de 1.350. Foi solicitado teste rápido para HIV com resultado positivo. O diagnóstico mais provável para o caso é linfoma de Hodgkin, tricoleucemia, red cell leukemia, linfoma não Hodgkin, tuberculose extrapulmonar, citomegalovirose com infiltração hepática. Bom, poderia ser linfoma de Hodgkin? Poderia. Mas uma doença altamente agressiva, abdominal, DHL elevado, né, de caráter rápido, a resposta que melhor se encaixa é o linfoma não Hodgkin.